assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as sombras atendem ao meu andar. Secai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, e leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço que venha a mim. De ondas do alto me cobrem, quem me fará sair? Mereço sentir, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As sombras atendem ao meu cegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar. Em paz eis o céu e o mar, e o meu coração goza calma, que não poderá mudar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As sombras atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens fechar, que convosco estou para vos salvar. Puedes comentar, creo que nunca hay transmisión. Un momento.
Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. A paz do Senhor, amadas irmãs. Deus abençoe vocês, uma vez mais com vocês. Seu irmão Cristo, pastor Alejandro Alves. Também nesta ocasião temos a participação do nosso irmão Christian, onde vamos estar meditando um pouco na palavra de Deus, tá bom? Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Vamos estar falando respeito uma palavra muito importante hoje, né? Vamos estar meditando sobre Balaão, né? Vamos estar meditando nessa palavra. Vamos trazer esta meditação para nossas vidas, na qual está intitulada, né? Esta mensagem que vamos trazer hoje, sobre quais são as nossas motivações, amém? Não sei se tem algumas outras lives ao vivo, não vi se tem mais lives ao vivo agora de alguns irmãos da IPFD, amém? Não sei se está tendo algum problema na transmissão aí, se está saindo tudo ok, amém? Coloque então aí, amém? Vocês que estão no bate-papo aí, coloque se está tudo bem, amém? Se está saindo bem a gravação, pode colocar aí, amém? Então, que Deus abençoe os irmãos que estão chegando, o irmão Carlos Alberto, o irmão Canal Goteja Sã Doutrina lá de Adriano, né, irmão Adriano, irmão Evandro Antônio Quirino, que Deus abençoe, né, os irmãos já vão entrando, Valdeia da Silva, né, o nosso irmão Marlon Bege, João Batista também, que estão entrando, e Deus abençoe a todos os amados irmãos, o nosso irmão Giliardi também entrou agora, e Deus abençoe nosso irmão Giliardi, e vamos estar meditando aí sobre as nossas motivações para fazer a obra de Deus, quais são as nossas motivações, qual é o que te motiva para fazer a obra de Deus, e por isso quero tomar a base do livro de Números, né? Livro de Números, está bom, está ótimo, coloca ali nosso irmão Carlos Alberto, pastor Evandro Quirino, né? Então, quero tomar como base esta palavra de Números, capítulo 22. Vocês podem procurar aí Números, capítulos 22, e vamos ler a partir do verso 1 a seguir, né? Vamos ler a partir do verso 1 a seguir, livro de Números, capítulo 22, e o verso 1 a seguir, tá bom? Essa vai ser a parte, eu já trabalhei com esta passagem, acho que faz já quase um ano, né? Um pouco mais de um ano. Trouxe a exposição já desta palavra, gostaria de estar trazendo-la novamente, porque a palavra de Deus ela se renova, cada vez que nós expomos ela se renova, ela traz, né, uma exortação, ela traz, né, uma edificação para nossas vidas. Então é importante, amém? Eu não sei se as notificações estão chegando para todos os irmãos também, mas vamos indo na frente, vamos, número 22 aí, amém? Vai procurando aí número 22 do verso 1 a seguir, amém? Estamos com a participação do nosso irmão Christian, no qual ele vai estar cumprimentando os irmãos também em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados irmãos, amém, amadas irmãs, que Deus abençoe a todos nesta noite. É um prazer poder estar com todos juntos aqui para compartilhar a palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus é a maior revelação para a nossa vida. Que o Senhor saúde nesta noite, vosso irmão em Cristo, Cristian Martínez, e convido os irmãos para não serem indiferentes, venham estar conosco nesses minutos de edificação e elevo espiritual para a nossa vida. Amém? Então vamos meditar no texto sagrado, livro de Números, capítulo 22, verso 1. A seguir vamos fazer esta mensagem, né? Vamos fazer esta mensagem juntos, né, com o diácono Christian. Vamos estar lendo então capítulo 22 de Números, verso 1. A seguir diz: Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo
o que Israel fizera aos amorreus, Moabe teve grande medo deste povo, que era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: Agora lembrará esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lame a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas, e enviou ele mensageiro a Balão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo, dizendo: Eis aqui um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte a mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe deram referiam as palavras de Balaque. Balaão disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei de os Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoamos, talvez eu possa combatê-los e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com ele, nem o amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Amém? Então, meus amados, falando um pouco, daquilo que eu já anunciei, o tema desta live, desta transmissão, desta palavra, é o seguinte, quais são as nossas motivações, suas motivações, na hora de você fazer a obra de Deus, fazer o que você faz para Cristo, quais são as suas motivações, E é muito interessante, amados irmãos, que esse texto aqui, essa história aqui narrada de Balaão, ele nos deixa um padrão sobre qual deve ser a nossa verdadeira, aquilo que nos eleva, aquilo que nos incentiva, qual é o nosso incentivo, na hora de nós fazer a obra de Deus, qual é o que é que nos traz motivação, o que nos motiva, e também nos deixa uma advertência sobre a falsa motivação, sobre a falsa motivação. Então isso vamos falar agora. Amados, nós vemos aqui na palavra de Deus que o povo de Israel tinha saído do Egito e ele já vinha conquistando territórios e colocando por terra os seus inimigos, e tomando por herança aquela terra que Deus tinha prometido, já desde antemão a Abraão, e já tinha o povo estaria cativo por 400 anos no Egito, mas depois Deus daria a sua libertação. Então, chegado esse tempo, nós já conhecemos a história que Deus levanta a Moisés para tirar o povo do Egito. E uma vez, amados irmãos, tiraram eles do Egito, e passaram o Mar Vermelho, nós vemos aí que o povo andeve 40 anos pelo deserto, por causa da sua rebeldia. Só depois da morte de Moisés, só com o ascenso de Josué, começam as conquistas, a conquista de Jericó, os amorreus, e daí por diante, os povos que Deus tinha dado a terra ao povo de Israel, vem essas conquistas. Por que Deus fez isso? Isso é interessante falar, amados irmãos, que muitas pessoas dizem: se Deus é tão bom, por que ele matou no Antigo Testamento, ele matou dezenas de pessoas?
Se Deus é tão bom, por que ele exterminou, né, essas pessoas? Por que se ele é tão bom matou crianças inocentes, né, que eram mortas por essas conquistas? O motivo é, amados irmãos, que nós devemos conhecer primeiramente a doutrina da depravação total. Uma vez que nós conhecemos a doutrina da depravação total, que o homem fica totalmente exposto ao juízo de Deus pelo mais mínimo pecado, ele se corrompeu totalmente. Então, amados irmãos, o homem se tornou um inimigo de Deus. E o fato de Deus no Antigo Testamento escolher certas pessoas determinadas, a qual ele derramasse o seu Espírito Santo, não fazia de Deus um Deus que, vamos dizer assim, injusto. Por quê? Porque a justiça verdadeira de Deus, o que realmente é justo, se nós vamos olhar pelo justo, o justo seria mandar todo mundo ao inferno, né? Mas desde o Antigo Testamento, aquelas pessoas que Deus escolhia para derramar o seu Espírito para habitar, né, que não era que nem hoje, principalmente os profetas, né, e alguns outros, e tinham vamos dizer assim, né, como posso dizer, esse benefício, né, nós sabemos que estaria totalmente nas suas perversidades, né? Então, esses povos que Deus deu a terra deles aos israelitas, esses povos tinham deuses pagãos. O pecado deles tinha chegado já ao trono de Deus, né, de tal maneira que Deus estava irado. E a morte dessas pessoas, vamos dizer assim, desses povos, desses cidadãos desses povos, era nada mais a execução da ira de Deus. Então Deus usava o próprio povo de Israel para derramar a sua ira contra aqueles povos, destruindo desde o mais pequeno até o mais velho, porque todos estavam baixo pecado, né? O apóstolo Paulo diz que todos estão baixo pecado, não há nenhum justo sequer. O salmista Davi dizia: em pecado nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Então todo ser humano está exposto, né, à morte. Até a criança recém-nascida está exposta ao pecado. Se ela morria, ela ia direito ao inferno. Somente as crianças, né, que não têm senso do seu pecado, elas podem ser salvas hoje em dia mediante o sacrifício de Cristo, né? O sacrifício de Cristo também, ele abrange as crianças, né, que não têm o senso, né, do que fazem, né? Então, o sangue de Cristo pode interceder por elas também. Mas antigamente não havia isso, né? Só nós vemos que tudo que Cristo fez era representado antigamente pelas leis messiânicas, pelas leis cerimoniais, né? O tabernáculo de Moisés, mediante sacrifícios. De outro jeito, o povo de Israel estaria exposto também à ira de Deus, desde o mais pequeno até o mais velho. Então, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, somente gostavam das misericórdias de Deus o povo de Israel, mediante o perdão de pecados, mediante os sacrifícios, as cerimônias, né, que eram feitas pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, e daí por diante. Então, aquele povo, Deus usou o povo de Israel para executar a sua ira, né, para executar a sua ira por causa dos seus pecados, executar a sua ira na destruição daqueles povos e entregar aquelas cidades nas mãos, né, dos israelitas, como ele já tinha prometido. Então, Balaque, ele vê que esse povo é numeroso, né, ele é incontável, ele abrange toda a terra, então ele teme. E tem um profeta, né, Balaão, né, um profeta, chamado Balaão, e Balaão não fazia parte do povo de Israel. Isso é bom mencionar. Balaão não era israelita. Ele era um profeta, né, que não era israelita, a qual Deus tinha chamado por profeta. Mas qual era o poder de Balaão? Em que consistia? No que Deus usava Balaão? Balaão, na diferença dos demais profetas, o que tinha Balaão era um tipo de poder em sua boca. Então Deus usava Balaão só para abençoar e para amaldiçoar. Enquanto os demais profetas, Deus usava eles para para alertar o povo, né, dos seus pecados, anunciar, né, a ira de Deus,
né, o castigo, a repreensão de Deus, a correção de Deus, as coisas futuras que iam vir, né, a promessa do Messias, do libertador. Com exceção desses profetas, Balaão, ele foi chamado para amaldiçoar e abençoar, né? Esse era o caso de Balaão. Esse era onde Deus usava Balaão, somente para abençoar e para amaldiçoar. Então Balaque vê que esse povo de Israel ele vem vindo, né, e vai tomar as suas terras também. Então ele manda Balaão amaldiçoar, né, Diácono Cristo, manda Balaão amaldiçoar aquele povo. Só que nós já conhecemos a história e nós lemos aí, Deus disse que não. Quando Deus diz que não, eles levam as notícias a Balaque e dizendo, olha, rei, o profeta lá, Balaão, não quer saber de amaldiçoar o povo lá, né? Ele orou a Deus e perguntou, e Deus disse que não é para amaldiçoar, porque o povo é bendito. Só que aí ele envia, né, dinheiro, né? Ele envia dinheiro em ouro para Balaão, ele envia dinheiro em ouro para Balaão, né? E para tentar comprar o profeta, né? Só que aí, amados irmãos, quando ele envia dinheiro em ouro, Balaão vê aquele dinheiro em ouro e ele volta a perguntar a Deus. Ele vem e pergunta a Deus se é para amaldiçoar o povo de Israel novamente, né? E aí onde nós queremos entrar. O que motivou a Balaão voltar a perguntar novamente se era para amaldiçoar o povo de Deus, quando Deus já tinha falado que não para ele? Por que ele foi novamente? Ao trazer ouro, o que motivou Balaão é aquele dinheiro. Ele poderia ter pensado que aquele dinheiro fazia falta para ele, a fim de contas, ele era um profeta de Deus, ele era usado de Deus, e que, quem sabe, ele tinha algumas necessidades, né? Quem sabe ele tinha algumas necessidades, e aquele dinheiro poderia fazer falta para ele. Então, isso motivou, nossa, eu sou um servo de Deus, Deus conhece minhas dificuldades, Deus conhece minha necessidade. Quem sabe nisso, quem sabe nesse momento Deus se compadeça, né? Quem sabe Deus se compadeça e envie, deixe que eu vá amaldiçoar o povo de Israel e eu fique com esse dinheiro, né? Porque ele sabe as minhas necessidades como profeta, o que eu passo, o que eu enfrento. Então, quem sabe, isso possa me fazer bem, a fim de contas eu sou um servo dele. Então, essa foi a motivação de Balaão, a riqueza, né? A avareza pelas riquezas, o desejo pela riqueza deste mundo. O que levou a Balaão voltar a perguntar quando Deus já tinha dito que não, que era um povo bendito. Então, se Deus abençoou alguma coisa, irmão, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se está abençoado, Deus não volta atrás. Quando Deus amaldiçoa, está amaldiçoado. Quando Deus rejeita alguém, está rejeitado, como fez no caso, vamos dizer assim, de Saul, né? Deus rejeitou Saul, está rejeitado, não houve volta atrás. O Espírito Santo, né, saiu, a unção saiu de Saul, a unção de Saul saiu, foi embora, e Saul foi tomado por um espírito imundo, e nunca mais houve arrependimento para Saul, não houve nunca um arrependimento, não houve nunca uma conversão, nunca houve um trabalhar de Deus. Então nós vemos que quando Deus rejeita, está rejeitado. Quando Deus amaldiçoa, está amaldiçoado. Aquilo que Deus falou, decretou e disse, está decretado, não tem volta atrás, né? E sobre isso nós queremos falar hoje, né? Sobre as motivações. Foi isso que motivou a Balaão pegar e ir e falar, voltar a perguntar algo a Deus que ele nunca falou. Foi que fez, né, com que Balaão fosse e voltasse a perguntar algo que ele nunca, na verdade nunca, ele tinha, algo que ele já tinha falado, né? Ele não poderia nunca amaldiçoar algo que ele já tinha abençoado. Nunca Deus poderia fazer isso. Ele já tinha abençoado, já era abençoado. E Deus disse que não é não, né? Agora, irmão Cristian, nós tendo já esta introdução, né, trazendo esta exposição agora dessa história, quantas pessoas, irmão Cristian, que são servos de Deus, né, e as suas motivações são diferentes.
No caso de Balaão, o que motivava ele era o dinheiro. O dinheiro era o que motivava Balaão. Então, como o dinheiro era o que motivava Balaão, levou ele a ir contra a vontade de Deus, fazer algo contra e buscar uma glória para si mesmo. E hoje, irmão Cristo, quanto nós vemos hoje, quantos irmãos que fazem a obra de Deus com muitas motivações, se entregam à obra de Deus. Muitos são dirigentes, muitos são mestres, muitos até aqui mesmo com canal no YouTube, né, irmão Cristo? É incrível como tem aparecido, tá saindo de tudo que é canto, pessoas que antes nós não vimos de sã doutrina, já com canal de sã doutrina pregando, e é incrível, irmão Cristian, as contendas que estão havendo, né? É incrível, né, a quanto se atacam um ao outro e estão buscando o mínimo falho, o mínimo erro daquele irmão que tem aquele canal, daquele pastor, daquele membro, daquele obreiro, daquele irmão e irmã, para se detonar e começar a se fazer, né, áudio-resposta, se mandando charadas uns para os outros, né? Agora eu pergunto, o que é que está motivando esses irmãos? O que motiva os pastores? O que motiva também os pregadores na hora de pregar o evangelho na igreja, na hora de fazer as campanhas evangelísticas, na hora de serem chamados para o liderazgo? O que está motivando eles? O que é que motiva eles para fazer o que eles estão fazendo, irmão Cristo? Assim é, pastor Alejandro. Nós conseguimos ver semelhança de Balaão. Hoje em dia, muitos homens buscando glória para si, buscando eles serem beneficiados com aquilo que eles fazem, buscando eles serem beneficiados com aquilo que, ou melhor dito, eles buscam ser beneficiados com a palavra de Deus, eles buscam ser beneficiados com as coisas santas de Deus. Assim como Balaão, ele queria ser beneficiado só por amaldiçoar aquele povo que o rei Balaque o pediu, né? Então, muitos crentes, muitas pessoas, muitos servos de Deus, muitas, como o pastor aí mencionava no YouTube, muitos que sobem ao púlpito somente para buscar méritos para si mesmo, buscando eles serem beneficiados, muitas vezes não somente em dinheiro, muitas vezes não somente, né, com dinheiro, com bens materiais, mas também com eles estarem no trono, exatamente, estarem na fama, né, buscando eles fama, como que se tomassem o evangelho como um ringue, né, para ver quem é que sobe mais no trono, para quem é que está no primeiro lugar, quem é que é o melhor, né, como se fosse tomando o evangelho como uma luta de ringue, assim, né, que um lutando contra o outro para ver quem é melhor e quem é o primeiro, quem é que vai subir no número 1, no primeiro lugar, né, buscando eles fama, buscando eles glória para si, ser beneficiado, mostrando-se superior que os outros, mas não vemos isso no verdadeiro evangelho, não vemos esse interesse nos grandes homens de Deus, não vemos esse interesse nos grandes homens da igreja primitiva, senão que eles davam a sua vida pelas almas, davam a sua vida para a exposição do verdadeiro evangelho, não buscando nada para si, senão somente a glória para o Senhor. É verdade, irmão Cristo. E por que eles faziam isso, né? Porque eles entendiam que tudo que eles faziam não era eles que faziam. Hoje existe uma maldita doutrina por aí que diz, você tem que se esforçar para você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você tem que fazer o outro, você tem que fazer aquilo ainda que seja santo, quando nós não sabemos que tudo que nós fazemos é verdade, né? A graça de Deus, nós viemos expondo muito a graça, ela não nos tira as responsabilidades, né, que todo crente tem, que nós temos, pastores têm,
né, os anciãos, os pregadores têm, ela não tira as responsabilidades, pelo contrário, ela nos capacita para nós fazê-la. Mas nós sabemos que todas as obras que há em nós, e nós que vêm de nós mesmos, são panos de imundícia. Isaías 64:6, o próprio profeta Isaías disse: vossas obras de justiça são como pano de imundícia, né, trapos de imundícia. Tudo que o homem possa fazer, o seu esforço, Jesus mesmo disse sobre o dever do servo, né? Quando vós tenjas feito tudo aquilo que se os mandou fazer, dizei tem para vós mesmo, servos inúteis somos, porque fizemos só aquilo que nos mandou fazer. Então, se eu faço o que eu tenho que fazer, e se eu faço aquilo que se me enviou fazer, e tudo que o meu Senhor me ordenou eu faço, como é que eu posso ser inútil? Inútil quer dizer que não tem nenhum tipo de utilidade. Então, mas há uma como posso dizer, uma contradição aí, irmão Cristo. Se depois de tudo de fazer o que você me ordenou, eu sou inútil, tem que dizer assim, eu sou inútil, não tenho nenhuma utilidade para Deus, então, e o que eu fiz? E tudo o que eu fiz? E tudo quanto fiz para Deus? Como é que eu sou inútil? Somente podemos entender isso, irmão Cristian, e ver que, na verdade, não há nenhuma contradição, porque a Bíblia é harmoniosa e jamais Cristo iria se contradizer. Quando nós entendemos a doutrina da depravação total, que as obras boas que o homem pode fazer, por mais que sejam as obras mais excelentes, é Cristo através deles. E que sem ele, não poderia, o homem não poderia fazer nada que é bom, ele estaria entregue de vez ao pecado. Jesus é claro que ele disse quando que Deus enviaria o Consolador, o qual ele iria convencer ao homem do seu pecado e juízo, né? Se o Espírito Santo não toca, não abre nosso coração, não quebra o nosso coração, não abre nossa mente para nós poder entender a palavra, não quebra o nosso coração para ver um verdadeiro arrependimento, nós vamos até entender o que é bom e o que é errado, mas por natureza vamos seguir o que é errado, porque por natureza nós somos falhos, somos pecadores, vendidos ao pecado, disse Paulo. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 3, do verso 9 a seguir, ele chega a dizer que todos somos inúteis, não temos utilidade. Esse aqui tem nada e para é que o coração defende dos outros. Não, tudo que somos queridos, um presente que nós não merecemos. A operação de Deus na nossa vida é um presente, nós não merecíamos, concretado em Cristo Jesus. Então, Balaão, ele não entendia isso. Ele não entendia que o seu sustento, tudo que ele precisava, estava em Deus, que ele não precisava cobiçar as riquezas da terra para desejar, quem sabe, comodidade. Era da presença de Deus, era do amor de Deus, era essa bênção que nem todos podiam ter, né? E dificilmente você encontrava no Antigo Testamento um profeta, alguém de Deus, que não fosse do povo de Israel. Frequentemente sempre tinha que ser do povo de Israel. Até a vinda de Cristo era o povo eleito. Não poderia se levantar profeta que não seja do povo de Israel. Balaão e alguns outros que, quem sabe, a Bíblia não narra, eram casos especiais. E eles não valorizavam esses casos especiais. Por quê? Por a glória do próprio homem. O que te motiva você ter fundado o ministério? O que motivou você ter o que você tem, dar-se o que você se dá? Você é por amor às almas, então você deveria viver em oração chorando por elas. Você deveria ficar horas tirado no chão, rasgando sua alma espiritual, agonizando por elas. Se é o que você realmente está procurando, salvação de almas, deve gemer por elas, deve sofrer, deve se entregar a elas, deve ter paciência, deve cuidar, paciência a suportar aqueles que são difíceis de suportar. Hoje ninguém quer suportar ninguém. Eu não quero mais saber de fulano, não quero mais saber de mengano, não quero mais saber, não, dá muito trabalho. Ele que se dane, aquela outra que se dane, o outro que se dane. Sabe de uma coisa, já lutei, então vai para o Satanás, vai para o inferno, né? Na verdade é que não choramos mais por as almas. Na verdade é que não rasgamos o nosso coração. Por quê? Porque o único que nos motiva a fazer a obra de Deus, fazer o que nos faz, é o nosso ego, é nós ser reconhecido,
é que o mundo nos reconheça como homem de Deus, quando a Bíblia diz que o verdadeiro homem de Deus seria odiado pelo mundo. Os verdadeiros homens de Deus, amados, foram perseguidos, como o irmão Christian já falou, foram devorados pelos leões famintos, foram colocados pinche neles e ardia na arena do Coliseu. Homens que o mundo não era digno deles. Hebreus 10 e 11, lá, vai lá ler lá, homens que o mundo não era digno deles, morreram acerrados, outros foram decapitados, outros foram apedrejados, comidos pelos leões, viveram errantes pelo deserto, homens que o mundo não era digno deles. Qual era o mérito? Qual pode ser o mérito? Qual pode ser, vamos dizer assim, o incentivo de uma pessoa que não quer fama, que não quer glória, que não vive para o que os outros dizem, que não vive por aquilo que os outros aprovam ou não aprovam? Qual pode ser o mérito? Qual pode ser o ânimo dessa pessoa? O ânimo pode ser somente Cristo. Paulo disse, em nenhuma outra coisa me glorio a não ser na cruz e em Cristo. Por quê? Se gloriar, se alegrar. Se gloriar quer dizer se alegrar. Se alegrar por alguma coisa, por alguma obra. No único que Paulo se alegrava era na cruz em Cristo. Por que Paulo se alegrava na obra da cruz de Cristo? Porque ele sabia que ele era um verme, ele sabia que ele era um vaso de barro, o pior dos pecadores, ele sabia disso. Mas ele dava graças a Deus, se alegrava, não em obras deles, mas na obra de Cristo, que foi por causa desse sacrifício é que ele era um salvo de Deus, ele era um filho de Deus, ele era um escolhido de Deus, era por causa do sacrifício. Se há alguma coisa em que eu posso me alegrar, é somente naquilo que Cristo fez, mas quando olho para mim, eu vejo uma pessoa inservível, inútil, não há nada bom em mim, não há nada bom em você, não há nada bom em ninguém que possa servir a Deus. Não é que Deus viu lá o que você é, não, eu vou usar estas qualidades que ele tem, para depois, amados, nós não temos qualidade nenhuma, a não ser qualidades de morte e de destruição. É isso que o homem é isso que o homem faz. Ele é destrutivo, ele é autodestrutivo, se destrói a ele mesmo e destrói a outros. É isso que ele faz, tudo que a gente tem por graça. Cada vez que nós olhamos para nós, temos que ter uma profunda indignação com nós mesmos, uma baixa posição de quem somos. Servos quer dizer escravos, não temos desejos próprios. O dever do escravo é a única coisa, trabalhar para desfrutar, para se alegrar no seu trabalho? Não, para se alegrar no mérito do seu Senhor. Para se alegrar no mérito de Cristo, na glória de Cristo, na honra dele. Mas, irmãos amados, pelo contrário, muitos estão fundando denominações para ser reconhecido. Há muitos que passam tendo visões. Eu tenho a unção de Davi Miranda, vem outro, eu também tenho, vem outro e também tenho. Por que Davi Miranda? Porque Davi Miranda foi um grande homem de Deus, porque Davi Miranda foi reconhecido mundialmente como homem de oração, porque Davi Miranda orava e Deus levantava os paralíticos, os mortos ressuscitava, era conhecido por isso. Bom, eu quero a fama de Davi Miranda. Mas Davi Miranda, conforme os seus relatos, ele nunca pensou, ainda que Deus tinha prometido, ele nunca quis isso. O desejo dele foi sempre Deus, foi viver para Deus, ele queimou sua vida em Deus. O homem que chorava pelas almas, angustiava as madrugadas, chorando, agonizando, se entregando. A meta dele era Cristo, santidade e salvação de almas. Ele não estava nem aí se ele tinha fama ou não tinha. Mas hoje, eu quero ser como Davi Miranda, eu quero a unção de Davi Miranda. Há uma briga por quem tem e quem não tem, queridos. A unção não era de Davi Miranda, a unção é de Deus e pode vir sobre todo aquele que se dispor a buscar a Deus. A unção, como disse o profeta João Batista, é sem limites. Deus derrama o seu Espírito sem medida. Quanto mais você pode buscar, mas Deus derrama, mas Deus prepara você para você conter cada vez mais e ser passado de glória em glória. Mas há uma briga hoje, quem tem um ministério mais santo e quem não tem, quem mais é homem de Deus e quem não tem, e isso destrói. Destrói, é um ringue, como dizia o irmão Cristo, é um ringue.
Nos canais do YouTube eu quero ser reconhecido, teu canal vai ser o mais reconhecido, queridos. Isso não vem de Deus, isso é sentimento do homem, isso é glória do homem, isso é Satanás falando no coração do homem, impulsando ele buscar a sua própria glória antes da glória de Deus. Quem busca a glória de Deus não busca reconhecimento. Há muito mais trabalho a ser feito por fora, quando ninguém te vê, nas praças, nas ruas, do que está fazendo e está publicando tudo e compartilhando tudo e buscando que o mundo te reconheça, quando o mundo deve odiar aqueles que são homens e mulheres de Deus. João Batista esteve, provavelmente, alguns dizem, na sua manifestação, ele esteve vivo provavelmente 6 meses. Querido, se João Batista estivesse nos tempos corrompidos que nós estamos vivendo, ele não duraria uma semana. Ou mandariam ele para um hospício em lugar de loucos, ou matariam ele, a máfia mataria ele, não duraria uma semana. Há muitos por aí, não, eu sou crente João Batista, eu sou Elias, eu sou fulano. Cadê o fogo do céu caindo? Cadê os falsos profetas sendo vencidos? Cadê as heresias por terra e tomando conta? Então, a santa palavra de Deus, nesse tempo há um avivamento, sim, mas o único avivamento que há é um avivamento de heresia. É um avivamento de luta no altar, luta nos púlpitos, luta nos ministérios, até aqueles que se dizem sã doutrina. É uma disputa, uma contenda. É isso, é o único avivamento que é isso. Avivamento de apostasia crescendo, um mundo cada vez sendo mais iníquo, e a gente está vendo isso e querendo fama para si mesmo. Onde estão os que passam as madrugadas a chorar pelas almas? Onde estão os que agonizam? Onde estão os que oram verdadeiramente? Onde estão os que fazem a obra sem ter nenhum tipo de mérito, vendo que o seu mérito estará no tribunal de Cristo, quando cada um receba conforme aquilo que fez, porque toda obra será provada pelo fogo, e se não resistir o fogo, não vai permanecer. O fogo de Deus é um fogo eterno, e somente as obras eternas vão permanecer. Você acha que tudo que você faz para ter fama, para ter nome, destruindo os outros, não olhando pelas almas, ainda que você tenha fama de pregador de sã doutrina, mas se não tiver qualidades eternas, você acha que toda essa obra vai se manter firme na hora que o fogo eterno de Deus, o fogo de Deus, o provar? Se o fogo é eterno, somente o que é eterno pode resistir ao fogo eterno, somente as coisas de valores eternas, somente as obras eternas, amor, renúncia, uma baixa posição de si mesmo, uma verdadeira humildade se rebaixando, não porque eu entenda de coração, eu sou isso, eu sou pó, eu sou um vaso de barro. Temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus. O ouro, o tesouro que é dentro desse barro que somos nós, é para que a glória seja dele. Reconhecimento de quem nós somos. É isso que a igreja cristã precisa hoje, os irmãos de sã doutrina precisam hoje. Reconhecimento de quem nós somos. Reconhecimento daquilo que somos. Está cheio de canal de doutrina, cada vez aparece mais, mas é disputa. Um lá ouve a live de fulano e entra na outra live para atacar e contrariar aquilo que o outro pregou. E assim estão, trazendo visões e revelações. Onde está a revelação da palavra de Deus, que é a principal revelação, irmão Cristian? Onde é que está a principal revelação? Há uma ignorância pelas escrituras e somente visão e revelação, levando o libertinagem, ou se não levando o legalismo. Todo mundo tendo visão, todo mundo sendo arrebatado, não há, ninguém conhece do depravação do pecado, depravação total, doutrina da mortificação do pecado, perseverança dos santos, santidade, a inerrância, a infalibilidade das escrituras, a suficiência das escrituras. Muitos dizem que as escrituras é inerrante, não falha. Muitos dizem que as escrituras foram inspiradas por Deus, e é verdade, mas poucos acham que as escrituras, ela é suficiente. E você pode dizer para mim que a escritura é suficiente? Mentira, porque quando damos mais valor a revelações do que a próprio ensino, o estudo da palavra de Deus com fervor,
Nós estamos dizendo que as escrituras não são suficientes. O erro da Igreja Católica não é porque ela mudou a Bíblia. O erro da Igreja Católica foi porque ela nunca teve a Bíblia como suficiente. O padrão bíblico não se encerra nas escrituras, mas continua com a revelação do Papa. Se a revelação que o Papa trazer não estar contra a palavra, não está na palavra de Deus, deve ser tida como revelação de Deus. Hoje em dia muitos têm as escrituras como insuficiente, não é suficiente, por isso devem detrás de gurus, de profetisas, de falsos profetas, de visões, arrebatamento. Não preciso de um arrebatamento para crer que existe um céu e um inferno. Eu não preciso de tanta coisa para saber se o diabo é mau ou não faz. O que o diabo faz, deixa de fazer. Isso está escrito na Bíblia. Isso é para quem não quer ler Bíblia. Isso é para quem não tem a Bíblia como suficiente, irmão Cristian. E tudo por que acontece isso? Porque o homem busca glória, glória para si próprio, em vez de para Deus. Assim mesmo, pastor Alejandro, como tu falavas, né? Muitas pessoas afirmando a sua fé, a sua doutrina em revelações e em palavras, ou em revelações e visões. Mas a palavra é clara quando diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não menciona nenhum termo em sonhos ou revelações, senão que fala que nossa fé é baseada na palavra de Deus. Nos ensina de antemão que a nossa fé deve de estar esquadrinhada, deve de estar fundada nas santas escrituras, pois foi isso que Jesus disse: esquadrinhai as escrituras, porque os parece que dela vem a vida eterna, e que são elas que dão o testemunho de mim. Então é triste ver a falta da crença da própria igreja na palavra de Deus. Muitos até mesmo mencionam a sua fé ou a mencionam em crer na palavra de Deus, mas pesando a sua vida, pesando os seus interesses, as suas intenções, elas são jogadas, são mencionadas. A palavra de Deus diz que a palavra é apta para ensinar, para nos corrigir, a fim de que o homem de Deus esteja conforme a vontade, conforme a sua vontade, o homem de Deus se aperfeiçoe na vontade de Deus. Ela, em nenhum momento, ela nos faz nos guiar por revelações e sonhos. Vemos no caso deste livro, da passagem em que estamos basando esta palavra nesta noite, vamos ver que Balaão, mesmo assim Deus ter respondido a ele, mesmo assim Deus ter falado com ele ou melhor, ele quis passar sobre a autoridade do Senhor. Ele sobrepassou a autoridade que Deus já tinha respondido a ele, como o pastor Alejandro mencionava: se Deus falou, já está dito. E a palavra de Deus é uma, mas ele quis passar por cima da própria palavra de Deus, passar por cima da própria palavra que Deus já tinha falado com ele. E acontece muitas vezes, isso está acontecendo com muitos cristãos, com muitos homens de Deus, passando assim em cima da palavra de Deus, passando assim, por cima da palavra do Senhor, não tendo a palavra do Senhor como suficiente para basear assim a sua fé, para basear assim a sua fé e o trabalhar no Evangelho. E lastimosamente, nós devemos fazer é esquadrinhar a palavra de Deus. O conselho do nosso próprio Senhor, que disse: esquadrinhai as Escrituras, esquadrinhai as Escrituras, esquadrinhai as Escrituras, porque os parece que dela vem a vida eterna. É tão maravilhoso nós termos esta palavra como fundamento da nossa fé, esta palavra como fundamento da nossa vida, como fundamento, né? Como fundamento da nossa caminhada. Temos aí os exemplos, como diz Salmos capítulo 119, exaltando a palavra de Deus, dizendo que ela é
lâmpada para os nossos pés e candeia os nossos caminhos. Então, em que vamos basar a nossa fé? Em que vamos caminhar? Com que vamos, ou que objeto vamos caminhar nessa escuridão que é este mundo? Buscando segundas opções ou a opção que temos na mão, que é a palavra de Deus, que ela mesma diz que é lâmpada aos nossos pés, ela mesma que diz que é candeia ao nosso caminho. Então essa deve ser a razão da nossa fé. Essa deve ser um instrumento para nós fazer esta caminhada, para continuar neste caminho, pois é ela que também revela aquele que morreu por nós, ela que nos revela na cruz do Calvário, pecadores. Então, devemos nos guiar pela palavra de Deus, devemos nos guiar às santas escrituras. Para quê? Porque muitas vezes até o mesmo púlpito serve como uma vitrine para eu expor meus talentos, serve para uma vitrine para eu expor minhas obras, para eu expor meus talentos, para eu expor, assim eu possa ser reconhecido. Ai, como eu sou bom, como eu prego, como eu canto. É isso mesmo que muitas pessoas estão tomando o púlpito como uma vitrine. E se olhar para mim, a minha carne, eu vou querer estar nessa posição, estar em cima, estar no púlpito, estar à frente, porque assim eu vou poder expor ou usar o púlpito à frente como uma vitrine para expor meus talentos. Mas se olhar ao desejo do Espírito, vai querer se humilhar, vai querer humilhar embaixo da mão de Deus, que diz a palavra de Deus: humilhai-vos diante da onipotente mão de Deus e ele os exaltará. Se olhar ao Espírito, ele vai querer se humilhar, ele vai querer se rebaixar, ele vai querer desaparecer e que Cristo apareça. Foi isso que João Batista ele dizia: eis que atrás de mim vem alguém que é maior que eu, qual eu não sou digno nem sequer de atar as correias do seu calçado. Ele reconhecia que ele era um homem miserável, ele reconhecia que ele era um homem imundo, perverso, e que fora da graça de Deus ele não era nada, que fora da graça de Deus ele era somente um homem pecador sujo, digno de ser condenado pelo juízo de Deus. E reconhecia que aquele que queria vir atrás dele era maior que ele era digno de receber a glória, ele era digno de receber a honra, porquanto João Batista disse: porque é necessário que ele cresça, mas que eu mengue. Mas hoje é o contrário, queridos irmãos. Hoje é do avesso às palavras da Escritura, é o homem querer aparecer, o homem querer estar à frente, é o homem querer estar acima, e estão até mesmo atacando o próprio trono de Deus, buscando tirar o Deus do seu próprio trono e buscando ele estar em cima, estar no trono que pertence àquele que é justo e santo, àquele que é rei sobre rei, aquele que é poderoso e digno e único de estar à frente. E é isto que João Batista, ele dizia: é necessário que eu desapareça, é necessário que eu mengue, mas que ele cresça. Mas hoje, pastor Alejandro, é do avesso, é o contrário à palavra de Deus. Pois é assim mesmo, irmão Cristian. É desse jeito mesmo, né? E tudo que a gente está expondo aqui, não está dizendo aos irmãos que deixem de fazer aquilo que Deus deu para eles fazer, né? Aquilo que Deus coloca no coração, né? Você que tem um canal aí de doutrina que está anunciando a palavra, está anunciando a volta de Jesus, não deixe de fazer isso. O problema aqui, irmãos, é a intenção do coração. O problema aqui é com qual intenção é que você está fazendo, que é o que te motiva
né? Porque ninguém faz algo sem motivação, né? Aquilo que não nos produz prazer, motivação, que não nos dá alegria, né? Que não nos dá glória, que não nos produz fama, nós não fazemos. Mas a nossa glória para fazer as coisas de Deus, o que é? O que nós fazemos ser reconhecidos, ser fama na nossa glória e nos humilhar. Por que, irmão Cristian? Muitos não querem se humilhar, né? Muitos chegam até dizendo assim, ó, eu me humilho sim para Deus, mas para o homem não. A Bíblia diz que eu tenho que me humilhar para Deus, mas para o homem não. A humilhação, queridos, é em todas as áreas, tanto para os homens para Deus. Tanto é que a humilhação é o oposto da soberba. A soberba traz enaltecimento, enaltece. A humilhação mengua e reconhece quem realmente somos, criaturas, seres criados, sustentados por uma glória que não é nossa, mas a glória de Deus, né? E a humilhação é uma qualidade perfeita, é uma qualidade divina, é um dos atributos de Deus que ele comunica. E isso é perfeito. Nós somos imperfeitos. A imperfeição é enaltecimento, se enaltecer, né? Vanglória, soberba, que traz enaltecimento, né? Então, isso é o que nós buscamos, né? É isso que nós buscamos tapar um sol com a peneira, buscar uma verdade onde não há, né? Mas a humilhação é qualidade divina, tanto é que desde, como diz o hino, a mensagem da cruz, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Não há nenhuma humilhação que nós possamos ter, por exemplo, a nós seguir. Não há uma humilhação mais grande que a própria humilhação do Deus encarnado, do Deus Filho encarnado, para vir e morrer nas mãos da sua própria criatura, para ouvir com seus ouvidos santos bajulações, para ouvir coisas nécias, zombarias, para ouvir da própria sua criação juízos de maldição. O próprio Deus, com seus ouvidos santos, tendo que ouvir isso, o próprio Deus Filho encarnado, numa maior humilhação que ele suportou, ele se rebaixou, diz a palavra, a estatura de servo e procurou sempre a glória do seu Pai. O que Jesus procurava em seu ministério? Duas coisas: obedecer ao seu Pai e naquilo que ele obedeça, levar glória a ele. A alegria de Jesus estava em obedecer a Deus e levar glória a Deus, ao seu Pai. E quando ele fazia isso, ele era exposto a vitupério, ele era exposto à perseguição, ele era exposto a muitas blasfêmias, ele era exposto a muita coisa, perseguições, ele era exposto a ódio, ele era exposto ao ódio do mundo pecador, do mundo soberbo, do mundo perverso. Isso faz a humilhação, te rebaixar e enaltecer aquele que é digno de honra. Jesus se fez servo, ainda que tinha a natureza divina de um Deus. Naquele momento encarnado, ele tinha aparência de servo, né? De escravo. O desejo de Cristo, a vida de Cristo, a paixão de Deus era obedecer a Deus e que tudo levasse glória a Deus, para a glória do Pai. Esse era o desejo de Cristo. Ele não se enaltecia quando as multidões enalteciam ele, ainda que ele era merecedor da glória, mas ele buscava que a glória seja do Pai. A humilhação na hora dele conversar com o Pai. Registra lá a oração do Getsemani, o jeito, a forma educada, com temor, né? Com esse santo temor para falar com o próprio Pai. Ele sendo parte da divindade, veja lá o exemplo de ver o que ele era naquele momento, da sua humilhação. E será que nós não... Quando o homem não quer se humilhar é porque ele é soberbo, ele não conhece, o crente mais espiritual não é aquele crente que é cheio de visão, de revelação, que aparece mais conhecido, famoso. O crente mais espiritual, ele nunca vai procurar aparecer, ele nunca vai procurar ser exibido, ser visto. Por quê? Porque há um temor nele, que quando o povo veja tudo que ele faz, pense que é ele e não Deus. A glória nossa, a nossa alegria, a nossa paixão, nosso amor é diferente do amor do mundo. Buscar glória para si mesmo é buscar em tudo obedecer a Deus, e que a glória, que os homens vejam a nós e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu, como disse Jesus. Não é a nós que tem que nos glorificarem, mas é a Deus. Os pecadores se arrependerem e vir para Deus. O seu canal do YouTube, qual é o motivo em seu coração? Qual é o seu incentivo? É que a alma se converta, aceite a Cristo? Não minta.
Porque para mim você pode mentir aí para o seu irmão e colocar, não, eu quero para pregar. Mas o seu coração, o que te diz teu coração na hora que você prega? Você quer reconhecimento? Você quer um canal cheio de fama, que atinja não sei quantos mil para se tornar reconhecido? Para que todo mundo esteja te ligando e te dizendo, nossa, pastor, irmão, pregador, pregadora, como você prega, pedindo conselho daqui e de lá? Ou você deseja que eles tenham um encontro com Deus? Que eles sejam tirados das trevas para a maravilhosa luz, e essa é a sua alegria, quando uma alma passa das trevas para a luz. Essa é a sua alegria. Se essa é a sua alegria, você vai se entregar até mesmo à morte, como se entregou Paulo. Você vai chorar e vai gemer quando não há crescimento, vai suplicar a Deus por aquelas almas, vai se entregar de tudo a elas. O seu lucro, o seu ganho não é se o ministério te abençoa ou não, é que almas venham a Cristo. Você depende de Deus. Quais são tuas motivações para fazer aquilo que você faz? Prove-se a si mesmo se você está na fé. Prove-se a si mesmo se você está na verdadeira fé que traz consigo humilhação, na verdadeira fé que traz consigo quebrantamento, na verdadeira fé que traz consigo menguar, que tenha os demais superiores, que não faz nada indevido para se promover e humilhar aquele irmão mais baixinho, mas em tudo, né, se humilhar. Qual é a tua motivação? Balaão motivou-lhe o dinheiro. E um ponto aqui, irmão Christian, é que Balaão, buscando essa motivação, ele levou a ir contra a vontade de Deus. Há pessoas aí que estão fazendo coisas que é contra a vontade de Deus. Há práticas do misticismo, há práticas que a Bíblia, na hora do culto, na hora de expor os dons espirituais, há práticas que a Bíblia não está amparando e elas estão fazendo por um ego, não porque eu vi fulano fazer, o outro fazia e era grandemente usado, eu também quero fazer, mas a Bíblia está amparando. Você está levando glória a Deus e se humilhando. Quando você leva a glória a Deus, você deve se humilhar, se rebaixar. O mundo deve olhar para você como um verme, como um gusano, mas quando olhar para Cristo, vê a glória nele. O mundo deve ver a glória de Deus por meio de você e não elogiar você. Há muitas práticas do misticismo, há muitas práticas do espiritualismo. Há muitas práticas que quando você vai numa sessão espiritista, conversa com fulano e ciclano, está se fazendo hoje, trazendo esse espiritismo para dentro da casa de Deus. Qual é naquilo que você faz, empreende ou deixa de fazer? Você está fazendo para a glória de Deus, se rebaixando, se humilhando, não buscando fama e buscando a obediência a Deus e com isso glorificar como era Jesus fazia? Ou você quer ser reconhecido? Ou você está fazendo tudo o que está fazendo para levar nome de homem, de mulher? Quando nós chegamos ao céu, nós vamos ver pessoas que nós passamos por alto e o galardão deles será melhor do que o nosso. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver pessoas que não apareceram na mídia, não foram reconhecidos na internet, no YouTube, na televisão, no rádio, nos jornais, que não foram conhecidos, revistos, e nós vamos ver eles com mais galardão que nós vamos ver eles que eles se entregaram com mais paixão, com mais devoção, com mais obra, com obras eternas, da eternidade, que vão resistir ao fogo eterno de Deus na hora de ser provado. E os galardão deles vai ser maior do que o nosso, e nós ficaremos envergonhados a ver esses homens que nunca foram conhecidos, e na hora de serem honrados, receberam uma honra maior, e nós vamos ver que tudo aquilo quanto lutamos foi em vão, não teve honra, não teve privilégio, não teve galardão, e ficaremos envergonhados diante de muitos santos e santas de Deus, que nunca foram reconhecidas, nunca tiveram fama. O seu reconhecimento era o mais alto que tinha, porque não via de homens, vinha do próprio Deus. Que é o que te motiva? É o que Deus te fala, é o que Deus te diz? Ou é o teu próprio orgulho do teu coração? Se você não reconhecer que você tem um coração perverso e não pesar o seu ânimo, as tuas motivações, isso vai te matar, isso vai te condenar, isso vai te lançar no inferno. Isso vai te manter como um opositor, como um contrário, como um inimigo de Deus. Por isso, meus irmãos, a importância
Qual é a sua motivação nas suas pregações no canal? O que é que te motiva? Quais são os desejos do seu coração? A Bíblia, você pode dizer, para mim mentir, dizer não, é Deus, é as almas. Mas naquele dia, irmão Cristo, a palavra diz que os corações serão pesados. Será pesado, será manifesto, disse Paulo, a intenção do coração. Com que intenção você fez aquilo? Qual foram as tuas intenções, o que te motivou para você fazer aquilo que você fez? Oh, meus irmãos, se há algo que eu quero ser reconhecido, é por Deus. É por Deus. Olha, eu quero ser, como dizia um velho pregador, eu quero ser o primeiro na lista do diabo a ser procurado e o último santo a entrar no céu. Eu quero ser o último santo a entrar no céu e o primeiro na lista dos mais procurados por Satanás. O que você está fazendo, se você está fazendo a vontade de Deus, isso deve trazer ao diabo a loucura, a doidura. Você é perseguido, você é criticado, você é caluniado, o mundo vai te ter como escória. Paulo dizia, irmão Cristian, nós viemos ser o quê? A escória do mundo, o vil, o desprezado, o lixo do mundo. Você é tido como lixo do mundo ou é tido como um grande pregador? Ou é tido como um grande pregador de curas divinas? Ou é tido como um grande pessoa que tem visão e arrebatamento? Ou você é visto como um lixo? Se você é visto como lixo, Jesus disse, vós não sois desse mundo. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que é seu. O mundo te reconhece? Ou você é o lixo do mundo? Ou o mundo te desprezia? A condição do homem espiritual mais alta, quanto mais ele é desprezado, quanto mais é tido como lixo, mais alto e sublime ele é na presença de Deus. Né? Por isso que eu digo, se eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro na lista do diabo de homens procurados, mas o último santo em entrar no céu. O último santo em entrar no céu. É isso que eu quero desejar. É isso, ter os meus irmãos como superiores, me entregar a eles para que eles conheçam a esse Deus que eu tenho conhecido, que eu tenho experiência. Não quero saber se teve visão, revelação, arrebatamento, não quero saber quantas horas deixo de orar, eu quero saber se conhece a Deus. Se Deus se revela a ele, se fala com ele como falou com Abraão, como falou com Isaac, como falou com Jacó, como falou com Isaías, como falou com Moisés, como falou com Pedro, com Paulo, com Tiago, com Tomé. Se Deus fala como quem, como falou com os grandes homens de Deus, se você tem comunhão com Deus, se você fala e Deus te responde, se você tem uma comunhão íntima com Deus, se você conhece o caráter desse Deus. A palavra de Deus disse, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que queira se gloriar, glorie-se nisto, glorie-se em que me conhece, em me conhecer. Você conhece a Deus? Você conhece a pessoa de Deus, o caráter de Deus? Como Deus obra, como Deus age, como Deus atua? Amados, nós estamos longe do verdadeiro evangelho. É assim, pastor Alejandro, estamos longe do verdadeiro evangelho. Estamos longe da verdadeira palavra de Deus. Buscando nós reconhecimento, quando nós deveríamos de seguir as palavras do nosso bom mestre. Ele disse, aquele que quer ser maior, seja o menor entre vós. Pois aquele que será menor será o maior. Muitos nós queremos ser maiores que o nosso irmão, queremos ser maior que aquele pastor, queremos ser maior que aquele irmão que prega no YouTube, queremos ser maior que aquele que está à frente da obra. Não, amados, devemos buscar a humilhação diante de Deus. Devemos buscar a humilhação diante do Senhor, reconhecer a nossa miséria, reconhecer quem realmente nós somos e que somos indignos de obter o que hoje nós temos. Somos indignos de estar aonde nós estamos. Se hoje nós estamos aqui, se hoje você está aí, ó amado irmão, está na igreja, está nos caminhos do Senhor,
O que o faz maior e melhor que os demais? O que o faz maior e melhor que o teu irmão? Nada. O que o faz você maior que o teu próximo? Nada. Pois se hoje estamos aqui, é por a mera graça do Senhor. É pelas misericórdias do nosso Senhor, a causa de nós não termos sido consumidos ainda. A causa que nós estamos aqui é a misericórdia do Senhor. A causa que nós estamos hoje nos caminhos do Senhor é porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos mostrou o seu evangelho, a sua palavra, e pela sua graça e o poder do Espírito Santo nos levou ao arrependimento, nos fazendo entender e compreender o que Cristo fez por nós, que Ele morreu por nós para a remissão de nossos pecados, e assim nós novamente ter paz para com Deus, e estarmos nós confiadamente por os méritos de Jesus diante do Pai. Pero nada obtemos pelas nossas forças, nada obtemos pelos nossos próprios méritos, nada obtemos a presença de Deus, em que nos abre nosso entendimento para compreendermos a vontade de Deus, em que o Espírito Santo trabalhou em nós e nos levou ao arrependimento. O que diz a palavra de Deus? Aquele que começou a boa obra em vós, até a vinda do vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não nós temos que assumir a obra de Deus, já que começou a obra de carreira, nos levando ao arrependimento, vendo quem nós somos homens corruptos, mas conhecendo o que Jesus fez por nós, nos arrependemos dos nossos pecados por meio da obra do Espírito Santo e permanecemos diante dele pela graça do Senhor. Então, o que nos faz maior e melhor que o nosso irmão? O que nos faz maior e melhor que o nosso próximo? Ações em que nos estão levando a pregar. Qual é ou não buscar ser conhecido por mais ninguém, senão que somente dele. Pois aquele que buscam ser reconhecido, todo mundo quer ser. Mas, amados irmãos, os milagres, os sinais não virão até que nós aprendamos a nos humilhar, reconhecer o que somos e a exaltar a Cristo. Cristo ser exaltado, não o nosso ministério, não a denominação onde nós congregamos, se somos exaltar. Não é isso por o qual devemos congregar, se somos os melhores, não. O melhor é Cristo. Se temos mais santidade ou não temos, embora o santo mais santo do mundo está sendo curado hoje, já vão direito, eu sou homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e não Davi Miranda, mas também muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus que foram tremendas nas mãos de Deus. Como disse numa certa postagem, não existe homens grandes de Deus, nunca existiram nem nunca haverão, mas existem homens e mulheres fracos, débiles, que precisam de um Deus grande, que precisam de um Deus tremendo. Não são as nossas obras, nós não somos poderosos com nossas obras, mas Deus é poderoso através de nós. Irmãos, devemos voltar à humilhação, somente nos milagres, na humilhação, somente nos quebrantamentos, grandes milagres da era apostólica, que trazia o pecador ao arrependimento, que trazia o pecador ao temor. Quando se ora, já não há mais temor também nem para orar. Já começa aquela oração: ó Senhor, ó tem misericórdia, ó Pai meu, Pai Santo, ó Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não, tranquilo, você não está na carreira, que a reverência,
Tenha reverência, não é desse jeito. Se entra na presença de Deus, você não está entrando na presença de um qualquer, você está entrando na presença de Deus. Veja Jesus na oração dele em Getsemani, a oração quando ele ressuscita Lázaro. Não é desse jeito. Pai, ó Pai que estás no céu, Deus meu que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sou pecador, Senhor, sou falho. Tu sabes, Senhor, as minhas fraquezas, as minhas debilidades, as lutas, Pai, contra o meu pecado. Mas, Senhor, se hoje eu posso ser forte, se hoje eu posso ser valente, Pai, é por teu Espírito está obrando em mim. E essa é a minha glória, a obra de Cristo na cruz, a obra de Cristo em minha vida. Enquanto eu desço cada vez mais ao vale profundo da minha alma, das minhas angústias, dos meus temores, eu vejo Cristo revelado, eu vejo o Senhor revelado por meio de Cristo a mim. Cadê o temor? Cadê a reverência? Não há mais reverência em nada, ninguém conhece a Deus, falta de humilhação na própria oração, reconhecimento que somos. Você não está diante do freguês, diante do açougueiro, você não está diante do paradeiro, do presidente ou de quem seja, você está diante de um Deus zeloso, de um Deus que quando fala, a terra treme. A Bíblia diz, Deus está no seu tempo, diante de toda a terra. Oh, Espírito Santo, te contamos, vem, toma conta de nós. Não é assim. Reverência, temor. Amados, é algo do que a glória de Deus. Deus não está sendo glorificado. Deus não está salvado, Deus está assim, mas está no choro, nas lágrimas, ali andando, louvando, reconhecendo as misérias, exaltando a Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, o benefício de Deus em sua vida, o que Ele fez, o que Ele faz. Essa é a maior adoração ao qual Deus, um coração contrito e humilhado, Deus não desprezará. Na maioria dos louvores entoados nas igrejas, não há humilhação, não há quebranto, há desejo de aparecer, de fama, de glória. Qual é a sua motivação? Mas se hoje você, o desejo, o escondido do teu coração foi revelado na palavra de Deus, a palavra de Deus trouxe o oculto do teu coração hoje, se humilha. Deus está te dizendo, se humilha. Muitos falam, muitos confessam, muitos dizem, tudo esse evangelho. Eu não só quero mudar no meu conhecimento, eu quero mudar nos meus compartimentos íntimos do meu coração, na minha intimidade. Gostam de oração na igreja, mostrar o quão fervoroso só na oração, no meio dos irmãos, mas na oração íntima não tem como dar um jeito de aparecer. Não tem. E ninguém quer oração íntima porque não gosta de se humilhar, gostam de aparecer. E quando eu gosto de aparecer, eu quero mais orar na igreja, eu gosto mais de orar na igreja, eu gosto mais de oração. E não tenho intimidade com Deus. Não conheço a Deus, não conheço o seu poder, a sua glória, que é mais verdadeira que qualquer um de vocês, muito mais real do que qualquer um de vocês. Deus para nós deve ser real, até mesmo mais real que a nossa própria existência, a intimidade, encontrar com Deus. Mas a oração íntima de chorar, prantear, agonizar, dizer extasiar, que Deus nos leve a nossa alma de tanto amor que Deus pode derramar em nós. Não, por quê? Porque chamar um grupo de pessoas na praça e começar a pregar. Porque ninguém quer testificar de Cristo nas ruas e quer na igreja, porque quero exercer os meus talentos. Quando nós realmente somos incentivados por Deus, a glória de Deus,
Nosso ânimo é Deus, é tudo para Deus. Nós somos incendiados e tudo se desejados, e que em tudo seja a glória de Deus, Ele seja desejado, Ele cresça, e eu cada vez ver nisso, em não só em pensamentos, mas em sentimentos e em atitudes. Assim, é começar uma live onde eu vou falar porque é Deus, né? É só começar uma live, uma transmissão, onde há revelação, tem uma live de ensinamento. Ninguém quer assistir live de ensinamento. Você pode estar numa live de ensinamento que há 30, 40 pessoas, mas entrou outra pessoa que começa a passar revelação ao vivo, isso prova que a palavra para eles não é suficiente. Isso prova que a maior revelação para eles não é a palavra. Isso prova que a maior revelação está lá, recebendo muitas vezes adivinhações e coisas de gurus, sentimentos da carne, dor de cabeça, dor de barriga, dor no braço, que muitas vezes isso todo mundo, por um trabalho físico, desgaste físico, passamos. Não são revelações realmente profundas. E eu falo porque tem que ser falado, tem que ser apercebido, temos que ser atalaias. Começou uma live lá, de só profetada, só revelação, vão tudo para lá. Deixa a live de ensinamento, desprezando a palavra. Isso mostra que a palavra pode ser inerrante, pode ser inspirada, mas não é suficiente para a vida deles. Desculpa, irmão Cristian, ter te cortado. Pode falar. É verdade, pastor Alejandro, como tu mencionavas aí, é triste ver que quando se trata do ensinamento da palavra de Deus, muitas pessoas rejeitam, mas agora é só ter um meio de revelação. Se nós aqui começarmos a ter revelações e visão e opor uma live de revelação e visão, vamos ter muitas pessoas escutando. Vamos ter muitas pessoas ouvindo e vendo aí, como dizia o pastor Alejandro, que as pessoas estão basando em visões e não na palavra de Deus. E o que dizia o pastor Alejandro, lembrei daquele momento em que Paulo começou começou a pregar, e logo ele impôs a mão e orou por aqueles homens. E a palavra diz, e então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Estão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcançasse por dinheiro. Ou seja, aquele Simão, esse homem, ele foi a Pedro, vendo que Pedro fazia assim, por meio de Pedro, os apóstolos eram feitos sinais. Naquele então, Pedro tinha orado por aqueles homens e eles receberam o Espírito Santo. E esse homem foi a ele por benefício, para que também ele pudesse fazer estas maravilhas. Mas não foi a Pedro para que ensinasse o verdadeiro evangelho, não foi a Pedro para que Pedro ensinasse sobre Cristo, não. Foi para buscar bênção, foi para buscar ele ser beneficiado, para que ele pudesse também ser reconhecido, famoso. Muitas pessoas estão assim. Quando se trata da revelação da palavra de Deus, quando se trata do ensino da palavra de Deus, muitos poucos ouvem. Mas quando se trata de revelação, há multidões. Parecendo este homem que foi a Pedro, buscando, pedindo a Pedro, até mesmo oferecendo dinheiro para receber este poder, né? Então, amados irmãos, que a palavra de Deus tenha falado conosco e vendo quais são as intenções do nosso coração, possamos nos arrepender. Ou se assim, né, vendo a palavra de Deus, possamos corrigir o nosso caminho, descobrindo pela palavra de Deus qual é a verdadeira intenção, e assim que ele cresça, que somente ele seja glorificado,
e nós venhamos a desaparecer. Assim é, amado irmão. Assim, amados irmãos, lembrando que a intenção nossa aqui não é trazer contenda, nem debate, nem levantar contra. É abrir os olhos e levar o povo a amar a Deus, a se humilhar, a se entregar a Deus, a ser partícipe desse amor. E que não importa se você é reconhecido ou não, o importante é que você seja reconhecido por Deus, que você esteja no amor de Deus, na fé de Deus, e que um dia todos nós estaremos diante do tribunal. E não só o que fizemos, mas o desejo do nosso coração será manifesto. Por que fizemos aquilo? Qual foi o motivo? Qual foi o que nos motivou? O desejo do coração será manifesto em cada obra. E se não houve um desejo eterno, um desejo santo, e houve desejo de nós mesmo, toda a nossa obra que fizemos será amada e não vai contribuir para o nosso galardão. Todas as almas que puderam ser ganhas no nosso ministério, todo esse trabalho que nós fizemos vai queimar, não vai sobrar nada para nós. Essas almas ainda que vieram para Deus, o desejo, o motivo qual nós fizemos foi por vanglória, foi por fama, por elogio, e não por a verdadeira glória de Deus, humilhação nossa, levar o povo a Deus a conhecer sem nada. Toda ordem, tem culto, não faz numa oração, a palavra, Deus não entrega algumas revelações, mas irmãos, fazer live, pensa, pessoas que trabalham estressado todo dia, daqui e de lá, trabalhando, mau jeito, né, às vezes a exposição mal da contratura, na dor cervical que diz no nervo, né, precisa tomar, né, às vezes uma dor na perna, um mal jeito, mal força, isso não tem nada. Revelação é aquela profunda que mostra o pecado, que mostra o erro da pessoa e leva a pessoa a Cristo, a falha, o conserto, né? Que leva a pessoa a uma revelação, por exemplo, de uma cura, de um câncer, e a pessoa tem que ser curada na hora, porque não adianta receber a revelação e depois as revelações dos homens de Deus do passado. Compare as revelações da Bíblia, compare o poder que manifestava lá na Bíblia, com esses falsos mover que está vendo hoje, maioria tudo da carne. A maior revelação a ser exposta, você vê que rara vez aqui eu estou passando uma revelação, rara vez, porque para mim o mais importante é a palavra, e não estou nem aí se Deus me usa ou não me usa na revelação, o importante é que eu vou ter que render conta de cada palavra que eu preguei, o importante é que diante de Deus não vai me acusar porque a maior revelação eu passei, eu não desprezei ela, e eu escolhi a maior revelação que é a palavra. O ensinamento da palavra que é muito desprezada hoje. Você está vendo a diferença daquilo que você faz que é de Deus e que não? Quando você passa as revelações da palavra de Deus, quantos estão? Quantos seguem? Irmãos, somente as coisas de caráter eterno é que vão permanecer. Só as coisas de caráter eterno, irmãos. Né? Mas que Deus te abençoe. Qual é a tua motivação? O que motiva o teu coração a fazer o que você faz? Elogio, fama, vanglória ou humilhação, quebrantamento? Né? Descer, se humilhar, se rebaixar, não buscar fama, reconhecimento e tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e medita nesta palavra, meus irmãos. E que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado em vossos corações. Vamos compartilhar. Quem teve o gosto de trazer para todos vocês nesta noite, seu irmão em Cristo, pastor Alejandro Alves, e vosso irmão diácono Cristian Martínez. Que Deus abençoe os irmãos, vamos deixar tocando, vocês vão deixando seus links aí dos seus canais, e não deixe de se inscrever também no nosso canal e dar o like ali, é muito importante para que esse ensinamento possa chegar a outros, né, a outras pessoas e possam ser apercebidas, amém? Então, meus amados, que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Lembre-se, qual é a sua motivação? O mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de Salvador.
a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As sombras atendem meu mandar, sossegai, cegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. De ondas do mal me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu bem, vem logo, vem acudir. As sombras atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, desta leva ao Senhor, Rei do lugar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. E o meu coração goza calma, que não poderá findar. Esteja comigo, meu mestre, dono da terra e céu. Chegarei bem seguro, autor do destino meu. As sombras atendem ao meu andar, sossegai, deixa o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai.